Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Geografia em 3 Minutos. Hoje a gente vai falar sobre os princípios e aí as correntes do pensamento geográfico de maneira muito rápida, muito sucinta para a gente entender. Então, a geografia se divide em 5 princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio de extensão. O princípio de extensão é um princípio feito por Friedrich Hatzel e ele tem como o foco principal a localização, né? Onde, como, por quê. Então, sempre que eu trabalhar o princípio da extensão, eu tenho que entender que ele é delimitado por uma área. A analogia, ele vai pegar o gancho dessa localização, o onde, qual é a região, né, de acordo com a cartografia, os mapas que eu vou trabalhar, mas a questão da analogia, ele vai fazer uma comparação, né? Ele vai comparar com uma área e outra. Segundo a ciência da analogia, eu vou pegar as semelhanças e as diferenças existentes com cada continente, rio, montanha e assim por diante. A casualidade aí já foi elaborada por von Humboldt, né? E ele vai analisar a causa e o efeito, né? O efeito aqui, né? Causa e efeito. Segundo essa ciência de Humboldt, toda a causa gera um efeito. Então, se eu faço algo em determinado lugar do mundo, vai gerar um efeito em outro determinado lugar. O princípio da conexão de Bruniès, ele vai trabalhar que os aspectos físicos e humanos acontecem simultaneamente, né? Todas as coisas que o homem faz, ele vai alterar o físico, e tudo que acontece no físico ele vai alterar a maneira como o homem vai se comportar e assim por diante. E eles não acontecem de maneira isolada. E o princípio da atividade é muito parecido com o princípio da casualidade. Só que o princípio da atividade ele vai ter o caráter dinâmico, tá? O caráter dinâmico. Esse aqui também é de Bruniès. E ele vai falar o seguinte: o que o homem faz gera uma consequência. Agora, algumas correntes do pensamento geográfico. A primeira que a gente vai trabalhar é o determinismo. O determinismo também é de Hatzel. Ele vai trabalhar o seguinte, que o homem, olha o meu homenzinho, ele é produto do meio ambiente. Então, por exemplo, essa característica aqui que muitas pessoas usavam para defender as grandes navegações, para defender a escravidão, né? Se basear nesses ideais para defender essas coisas, e também até mesmo aí o nazismo, né? Até mesmo o nazismo foi utilizado isso. O possibilismo, ele surge aí numa escola francesa de Vidal de la Blache, e ele acredita que aí o homem ele pode alterar o meio em que ele vive, né? Aqui o homem muda o meio, daí é a questão do possibilismo, chamado gênero de vida, né? Ou seja, o homem ele vai se adequar a esse meio, e a maneira que ele vai se adequar ele vai modificando de acordo com a sua necessidade. O método regional ele vai a questão da segregação, né? Segregação. O homem ele vai se adaptar ao meio, sim, porém ele vai segregar, né? Um determinado tipo de pessoas vai morar em determinado lugar, outro determinado tipo de pessoas vão morar em outro lugar, e aqui já começa aí as iniciativas da matematização, né? Um grupo de pessoas aqui, outro grupo de pessoas lá. A nova geografia, ela vai ser totalmente matematizada, né? Ele vai trabalhar quantitativo, né? Quantitativo, né? Quantas pessoas, quem são essas pessoas, por que elas vivem em determinado lugar, e aqui ele vai trazer um pouco a questão econômica da geografia, né? Quem é rico, quem é pobre, quantos são, onde estão e por que estão. A geografia crítica, ela vai trazer a pergunta: esse grupo aqui, ele é rico por quê? Acabou cortando a gravação aqui, o Google abriu aqui sem querer. Então, esse grupo é rico por quê? Esse grupo é pobre por quê? E aqui, a geografia humanista, ele vai trabalhar a questão do lugar, né? Aqui na geografia humanista a gente tem mais o emotivo, as pessoas são apegadas àquele lugar, a pessoa gosta daquele lugar, a pessoa ama aquele lugar, por quê?
né? Ela vai trazer aí uma questão que ganhou muita força nos anos 60 e 70, né? Baseado aí no tal do humanismo que estava surgindo. Então, a natureza, o espaço, os valores e as atitudes, tudo isso tem relação com o espaço vivido. Beleza, gente? Tentei falar rapidão aí alguns princípios e correntes do pensamento geográfico, espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, comente e faça vivo esse canal. Beijo no coração.